Pessoal, vou fazer uma aula rápida aqui de suporte e resistência para vocês, tá? Basicamente, o significado de suporte e resistência e como traçar eles no gráfico de forma correta, tá? Primeiramente, qual que é o contexto de suporte e resistência, tá? Suporte é o ponto que o preço ele tem dificuldade de passar para baixo, tá? E muito provavelmente ele vai encontrar essa região e fazer um movimento contrário, buscando níveis acima, tá? Por exemplo, aqui, né, aqui nesse dia aqui mesmo, tá? Hoje, dia 11. O preço ele parou aqui porque tinha uma concentração muito grande de compradores aqui, tá? Querendo empurrar o preço para cima. Então, a gente chama essa região de suporte, tá? A resistência é o mesmo contexto, tá? Mas a única diferença é que ao invés de ser de cima para baixo, é quando o preço tem que bater a cabeça, de baixo para cima, tá? Então, se aqui a gente tem dois níveis, o preço chegou aqui e não passou, ele encontrou uma resistência. Quando ele voltou, encontrou um suporte, tá? Quando o suporte é rompido, ele se torna uma resistência, tá? Faz a movimentação. Aquela movimentação em ondas, né? Que a gente está acostumado a ver aí. Como que a gente vê essas regiões no gráfico, tá? Primeiramente, primeiro de tudo, para a gente ter regiões mais fortes, a gente pode fazer duas coisas. Primeiro, tirar o zoom do gráfico, tá? Ó, a gente retira o zoom do gráfico, ou a gente vai para tempos gráficos maiores, tá? 15 minutos, né? 30 minutos, uma hora, um dia, tá? Eu, particularmente, eu traço meus suportes e resistências nas máximas e mínimas dos dias, tá? Então, eu venho aqui no gráfico diário e faço as marcações assim, ó. Marco. Ó, vou desconsiderar o dia de hoje, tá? O dia de hoje aqui é o Candle 97. Vou marcar só os suportes e resistências anteriores para vocês verem mais ou menos como que funciona, tá? Marcação simples aqui, ó. A gente trazendo isso para o dia de hoje, a gente já consegue ver algumas regiões que respeitaram bastante, tá? Por exemplo, aqui, tá? Ó, esse respeitou. Ó, aqui ele respeitou. Tá vendo que o preço ele vem forte, quando ele chega na região, ele começa a deixar alguns padrões pra gente. Então, a minha ordem de entrada nas operações é sempre isso. Eu aguardo nas regiões, tá? Eu não vou operar aqui, não vou operar aqui, no meio, tá? Porque é indefinido, acaba sendo quase que uma loteria operar no meio de movimento, tá? A gente tem a movimentação do mercado assim, ó. Então a gente tem sempre que buscar operações nesses pontos, tá? Os pontos de extremo, pontos de briga ali mesmo. Então, ó, por exemplo, aqui eu aguardo o mercado chegar em alguma região minha, deixar um padrão de entrada, tá? Um padrão que ele me mostre que ele não vai passar dali, para eu estar posicionando a minha entrada. Posicionando a minha entrada, meu stop e o meu alvo, tá? Então, todas as minhas entradas, sem exceção, elas são dessa forma, tá? Então, beleza, ó. Tracei os suportes aqui simples, tá? Marquei 4, 5 linhas lá, mas só com essas marcações, a gente já pode ver que a gente já teve, cara, muito, vamos dizer assim, que lucro financeiro, tá? Por exemplo, aqui, a gente tem a teoria de que o mercado, ele sempre, tá? Ele sempre faz isso, ó. Eu tenho uma máxima, uma mínima e um 50%. O mercado, ele sempre trabalha buscando essas regiões. Se ele não ganha uma, ele vem para outra. Se ele ganha essa, ele vai mais para baixo. Se ele não ganhar essa, ele volta para cima. Se ganhar, volta e assim por diante, tá? Ele vai fazendo essa movimentação em ondas, tá? Vai se movendo, buscando níveis de preço. Então, aqui a gente tinha uma linha importante, tá? Eu tinha uma resistência. Se ele não ganha essa resistência, a tendência é ele vir buscar o suporte, a linha de baixo, tá? Se ele não ganha esse suporte, a tendência é ele voltar na resistência, só para vocês verem como respeita, ó. Ah, ele não ganhou, ele voltou, ó. Ele até rompeu aqui, mas recusou, ó. Segurou de novo, voltou. Quando ele ganhou o suporte, ele voltou a testar como resistência, tá? E foi buscar níveis abaixo. Quando chegou aqui e não ganhou, ele voltou, ó, ele testou de novo a nossa linha de cima como resistência, recusou. O próximo rompeu, os outros rompendo uma resistência, os outros voltam a testar como
suporte, tá? Isso é básico, ó. Então, essa é uma das formas da gente traçar o nosso suporte e resistência. A outra forma também, tá? Que a gente pode estar fazendo isso, ao invés de usar tempos gráficos maiores, a gente pegar assim, ó, tira o zoom do gráfico. Então, a gente tem que ter esse desenho na cabeça, ó. Esse desenho de ondas, tá? O mercado se movendo assim, ó. Nós vamos buscar operações sempre, pessoal, sempre, dentro desses pontos, ó, sempre dentro desses pontos, tá? Onde há a quebra de onda do mercado, ó. O que é a quebra de onda? O mercado está se movendo em uma onda, ele deixa um padrão aqui que indica possível quebra de onda e eu entro, tá? Então, é sempre nesses pontos, pessoal. A gente sempre tem que procurar operações nesses pontos. Ah, mas como é que eu sei onde que o mercado vai parar? A gente nunca sabe onde o mercado vai parar, mas nós temos referências. Se aqui nesse nível de preço o mercado parou uma, parou duas, provavelmente quando ele voltar aqui, a tendência é parar. Ó, parou, parou. Se ele parou aqui, provavelmente a tendência é parar. Parou uma, duas, três, 4, tá? Ele foi buscar nível acima, voltou, testou como suporte, tá? Que ficou um movimento um pouquinho mais feio. Ele parou aqui. Por que será que ele parou aqui? Vamos ver? Eu tinha uma mínima, eu tinha uma máxima. Qual que é a região que o preço corrige? Mais ou menos no 50%. E além desse 50%, eu tinha esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui, com esses topos, região de máxima, que o preço não consegue passar. Ó, respeitou. Então, alinhando isso, as duas leituras, tá? As duas confluências, 50% mais leve tendência de alta, tá? Que aqui o preço ele quis caracterizar uma tendência de alta rompendo o topo, tá? Até então ele estava lateralizado. Mas os fundos são ascendentes, ó. Mais as regiões de máximas anteriores, que foi rompida, o preço volta para testar. Dependendo do padrão que deixa, dá para a gente entrar nessa região aqui, tá? Então, essas são as formas. Isso vocês podem fazer nos backtests mesmo, tá? Pegando o gráfico assim, tirando o zoom dele, ó. Você começa a ver, primeiro, desenho, tá? Padrão. Imagina, tem que ter esse desenho na cabeça. Começa a olhar nessas regiões, tá? O preço parou porque ali tem suporte ou resistência. A partir dali, você espera o preço chegar na sua região. Ó, fundo, fundo, tá? Vamos traçar para frente. Ó, que era o fundo, tá? O preço parou aqui, região de fundo. Não é a linha, tá? Mas a região. Ó, respeitou uma vez aqui, respeitou duas vezes, três vezes. Aqui enroscou, tá? Ele rompeu, voltou como resistência, tá? Aqui de novo, ó. Respeitou uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Aqui chegou perto, né? Mas, ó, respeitou de novo, de novo. Aqui ele deu mais ou menos a venda, tá? Porque eu tinha outra referência aqui, tá? E assim ele vai indo, até a hora que ele rompe e vai buscar níveis acima. Mas vocês podem ver todo ponto que o preço tem essas zonas, tá? De extremos, ele não passa dali liso, tá? Ele não passa assim e pronto. Só quando ele já bateu a cabeça ali muitas vezes, ó. Ou quando é uma tendência muito forte, tá? Mas quando a tendência está muito forte, por exemplo, aqui, ó, no dia de ontem, uma tendência forte dessa com vários candles positivos, ele nem deu chance de, por exemplo, entrar vendida aqui. Ele já chegou, rompeu, nem testou e já subiu, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. O que eu recomendo para vocês fazerem muito backtest, tá? Muitos backtests mesmo, mas funciona. Isso funciona, tá? É suporte e resistência. Ó, deixou uma máxima. Vamos ver o que essa máxima deu pra gente, ó. Lá na frente, ó. Ó, respeitou, respeitou. Aqui rompeu e voltou a testar como suporte, ó, esse candle aqui, tá? Ó, respeitou, mais ou menos chegou na região ali, mas eu tinha outra referência para trás. Respeitou, rompeu, voltou mais ou menos a testar como suporte. O que ele voltou a testar? Esse ponto aqui, ó. Briga, 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 tá? Então, é basicamente isso, pessoal. É simples, tá? Usando somente isso, consegue ter resultado? Sim, consegue, tá?
Mas não é, eu tracei uma linha aqui, por exemplo, ó, tracei uma linha aqui, toda hora que o preço chegar aqui eu vou vender. Não, não é isso. Primeiro, a gente tem as nossas regiões, ó. Primeiro, escolho as regiões onde vou operar. Segundo, aguardo o preço chegar nelas, tá? Terceiro, quando chegar, aguardo uma confirmação de entrada, tá? Padrões, tá? Quarto, defino meu stop e meu alvo. Se tudo isso estiver dentro, tá? Primeiro, escolha as regiões. Onde que é as minhas regiões? Regiões de extremos, máximas, mínimas. Só vou operar quando o preço chegar ali naquelas regiões. Então, aguardo o preço chegar nelas. Isso é muito importante, porque às vezes o pessoal vai lá, traça a linha aqui, traça a linha lá em cima, mas o preço não chega. Demora, vou fazer a operação aqui no meio. Acaba tomando stop, né? Então, tem que ter a paciência, tá? De chegar nas regiões que a gente estabeleceu para operar. Quando o preço chegar, quando o preço chegar na região, a gente aguarda um padrão, cansaço, tá? Ó, pavios, tá? Não falo nem de formato de candle, mas o preço chegar naquela região, testar e voltar, que ele recusou aquilo ali, tá? Então, quando ele chega, eu aguardo a confirmação de entrada e, por último, eu defino meu stop e meu alvo, tá? O que eu recomendo? Pelo menos um risco-retorno de 1 para 1. Se eu estou arriscando 100 pontos nessa operação, eu tenho que ter meu alvo de pelo menos 100 pontos, tá? Não falo de alvo financeiro, mas de alvo técnico. Não adianta nada, eu estou aqui, eu vou vender aqui, com o meu alvo aqui, mas meu stop lá em cima. Então, é muito fora o risco-retorno, tá? Então, a gente tem sempre que trabalhar com o risco-retorno a nosso favor. Então, é basicamente isso que eu faço, tá, pessoal? Tem outros operacionais, Fibonacci, né, 50%, máxima, mínima, 50%, até fez 50% aqui. Mas é mais ou menos assim. Mas esses pontos são os mais importantes, tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários aí. Eu vou deixar meu Instagram também. E qualquer dúvida mesmo, pode mandar lá, beleza? Falou!